um esporte coletivo, aeróbico, ou seja, com uma duração maior, intermitente, ou seja, esforços e pausas ao longo da sua execução, decidido por ações de alta intensidade, ações que necessitam de um ataque, por exemplo, ações de força, onde o atleta precisa alcançar seu desempenho máximo para gerar um ataque o mais efetivo possível. Por isso, essas ações de alta intensidade. Então, quando a gente pensa em como o corpo está respondendo àquela atividade durante um treino, durante um jogo, a gente tem que pensar que diferentes estímulos estão acontecendo ali dentro. E isso vai levar a gente a pensar diferentes formas de preparar esse atleta para o melhor nível de rendimento. Vamos fazer uma análise mais aprofundada dessa figura para a gente entender um pouquinho quais são as demandas no esporte. Isso aqui é uma figura que demonstra, por exemplo, um ataque. Então, o nosso foco está no atacante. Primeira coisa, vamos pensar que ele saiu aqui do fundo, aqui da linha de 3 metros aqui. Para executar essa ação ofensiva, o que aconteceu? Ele precisou acelerar, né? Sair de uma posição estática, iniciar o movimento para chegar até essa posição, correr, ele precisou acelerar em um curto espaço. Então, nesse espaço aqui, a gente vai ter um deslocamento curto de 2 a 3 metros. É diferente de um jogador de futebol, que às vezes acelera em 20, 30 metros. Um jogador de futsal que vai acelerar em 10 metros. Então, um jogador de vôlei, ele precisa estar acostumado a fazer acelerações em curto espaço. Por exemplo, aqui. Depois que ele acelerou, ele inicia o processo de salto. Lógico que durante a aceleração ele vai preparando para que ocorra esse salto. Mas depois que ele acelerou, ele salta. Esse salto, ele é muitas vezes próximo ao máximo, porque ele busca superar a altura alcançada pelo defensor, ok? Pelo bloqueio. Então, essas alturas de salto giram em torno de 50 a 60 centímetros. Isso vai depender da altura do jogador, que às vezes faz com que ele alcance com que ele tenha um alcance maior e não necessariamente ele precisa sair tanto do chão. Mas, em média, um atleta de vôlei tem essa altura do chão até o pé, por exemplo, em torno de 50 a 60 centímetros, que faz com que ele gere um alcance para superar o defensor. Ok, ele correu, saltou, precisa atacar a bola. Ele vai atacar a bola com os membros superiores. Então, nesse momento, ele precisa de executar uma velocidade alta na articulação do ombro, uma velocidade alta na articulação do cotovelo, fazendo com que o braço se estenda e ataque a bola com a maior força possível. Então, nesse simples ataque, eu tenho várias capacidades físicas que são estimuladas. Velocidade, força no membro inferior, e aí a gente fala isso na educação física, chama de força explosiva ou potência, que é uma ação rápida no curto espaço de tempo para poder sair do chão, e uma força explosiva de membro superior para executar um ataque com máxima velocidade e o maior nível de força nesse tempo, para que a bola acelere de forma a não permitir que a equipe adversária tenha tempo para defendê-la. É lógico que num determinado ataque, nós podemos ter algumas alterações devido a questões técnicas e táticas. Uma bola que é mais colocada do que numa posição onde você não precisa executar com tanta força, ou então um determinado defensor que está no bloqueio, que o atleta não precisa executar um salto tão elevado que ele consegue superar esse bloqueio. Então, existem algumas adaptações. Uma determinada posição que está mais próxima à rede, o atleta não precisa acelerar tanto. Mas, em geral, essas são as principais características que nós vamos ter num ataque, por exemplo.
Então, baseado nessa característica do vôlei, nessa demanda do vôlei, nós vamos pensar em preparação física. Por quê? O atleta ele precisa correr em curto espaço de tempo, então ele precisa ter uma habilidade de salto eficaz, ele precisa ter uma força rápida, que a gente chama, ou força explosiva, no membro superior. Então ele precisa treinar isso tanto na quadra quanto na preparação física, na sala de treinamento de força, por exemplo. Então nós vamos pensar treinamentos que auxiliem ele a cada vez executar isso de uma maneira mais eficaz, com as devidas adaptações por posição. Então eu não espero que um líbero tenha uma eficácia tão grande no ataque, por exemplo, tenha uma eficácia tão grande no salto, por exemplo, mas eu espero que um líbero tenha uma capacidade muito boa de agilidade e aceleração, porque ele precisa mudar de posição muito rápido na quadra para conseguir defender uma bola do ataque adversário. Ou, no caso do levantador, eu não espero que ele ataque de forma eficaz, que ele seja muito forte no ataque, que ele tenha muita força aqui. Porque, na verdade, o levantador ele vai executar poucos ataques no jogo. Eu espero que o levantador tenha uma precisão muito grande em encaixar a bola para que haja o ataque das demais posições. Então, essas alterações entre posições a gente também leva em consideração na preparação física desses atletas e no controle de carga deles. Aí vamos dar um passo, vamos pensar no jogo enquanto equipe. No jogo enquanto equipe, é muito comum a gente ficar extremamente motivado quando tem um rally, não é isso? A gente vê na TV, a gente fica até torcendo para o rally demorar mais, porque é muito emocionante, e lógico que a gente quer que a nossa equipe ganhe aquele rally. Como é que são os rallies no vôlei? Um rally no vôlei, ele dura em média 12 segundos. E entre cada rally, eu tenho uma pausa geralmente de 12 segundos. Então lembra que eu falei que era um esporte intermitente? Ele é um esporte intermitente justamente por isso. Eu tenho ações curtas, de alta intensidade, ataques potentes, saltos máximos, deslocamentos rápidos para defender a bola, tudo isso dentro de um rally, e aí eu vou ter uma pausa. Nessa pausa de 12 segundos, o que acontece? Os atletas ficam parados? Não. Às vezes é o momento onde o atleta vai preparar para o saque, é o momento onde a equipe começa a se posicionar, às vezes tem uma ou outra ação muito rápida, de 1, 2 segundos, e aí a ação já é interrompida, e aí rola outra pausa, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, até ter um novo rally, que é para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, trocando ataques, até que haja pontuação. Nesse rally, o que está acontecendo dentro do corpo do atleta? Várias coisas estão acontecendo. Vamos pensar em algumas coisas? Por exemplo, o coração. O coração ele está batendo numa frequência maior para gerar mais sangue para as musculaturas em atividade, porque ao mandar mais sangue para as musculaturas em atividade, por exemplo, a coxa desse atleta, o braço desse atleta, para mandar mais sangue para cá, o que aquele coração está fazendo? Está mandando mais oxigênio. Ao mandar mais oxigênio, o que o músculo vai fazer com isso? Vai pegar esse oxigênio e vai transformar em energia. Que tipo de energia? Energia mecânica, energia muscular. É a partir dessa reação do oxigênio dentro da célula que vai gerar algumas moléculas, algumas substâncias de energia que fazem com que nós conseguimos realizar o movimento. E quanto maior a intensidade, maior a necessidade de produção de força, maior a necessidade energética, maior a necessidade de oxigênio, por exemplo, de fluxo sanguíneo na região. Então, durante esses rallies, o coração do atleta está batendo muito rápido. A frequência cardíaca está muito elevada. Além disso, está indo muito sangue para essas regiões em atividade. E aí a célula está trabalhando em elevada atividade. E isso a gente chama de metabolismo. Estão tendo várias reações dentro da célula para gerar energia e para gerar movimento. O que está acontecendo dentro do músculo? O músculo está contraindo, porque ao contrair, ele gera movimento.
No momento em que o cotovelo desse atleta se estender para atacar essa bola, um determinado músculo chamado tríceps se contraiu para puxar o antebraço dele até o momento de atacar a bola. Nessa contração muscular, eu precisei de energia. E aí eu tenho a produção de força. Quanto maior a minha força, maior a velocidade do movimento, maior impacto essa mão vai encostar na bola e vai transferir mais movimento para a bola e a bola vai chegar mais rápido na quadra adversária. Além disso, o que está acontecendo com esse atleta? Nós temos as articulações aqui, que são regiões do nosso corpo, onde nós temos cartilagem e é ligada e tem ligações com o tendão, que liga um músculo de um determinado ponto a um outro determinado ponto do osso. Por exemplo, tem os ligamentos articulares, tudo isso vai constituir articulação, que é essa junção de uma determinada região óssea com outra. Essa articulação, ela vai receber um impacto. Pensa só, o atleta saltou e ele vai cair no chão. A musculatura vai absorver esse impacto e a articulação também. E aí, o que nós fazemos no treinamento também é capacitar esse atleta não só para suportar um rally em alta intensidade, suportar o coração bater muito rápido, a musculatura consumir muita energia e a musculatura produzir muito movimento. Nós também precisamos treinar o atleta a suportar os impactos, por exemplo, do salto, o impacto da mão batendo na bola, o impacto disso ao longo de um jogo, de 1 a 2 horas. E aí o que acontece com um atleta de vôlei? Em média, uma partida, ele faz entre 60 a 90 saltos por partida. Alguns saltos máximos, alguns saltos submáximos, ou seja, saltos próximos da altura máxima dele, outros saltos não tão próximos da altura máxima, mas em média é isso. Então, isso é a média de impacto que eu vou ter na articulação do joelho, por exemplo. Então, durante o treinamento, eu preciso capacitar o atleta a conseguir saltar esse tanto de vezes, a conseguir suportar 12 segundos de atividade de alta intensidade repetidas vezes, 100, 120 vezes, porque vai dar uma média da duração. Então, o meu treino, ele precisa contemplar tudo isso para que o atleta esteja capacitado. Então, durante o treino, nós fazemos, por exemplo, um controle de quantidade de saltos que o atleta deu naquele treino. Às vezes, a sessão vai ser muito superior ao que ele vai saltar no jogo, justamente para capacitá-lo para isso.